Olá, amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui juntos no Ponto a Ponto e hoje recebendo uma colega muito querida, Sandra Santiago. Sandra, seja muito bem-vinda. Sandra, ela é coordenadora do curso de Pedagogia Espírita, é palestrante espírita e fundadora da instituição espírita Educar. Então tem muita coisa para nos auxiliar hoje nesse tema tão importante, né, Sandra? Dê a sua boa tarde aos nossos queridos que estão nos assistindo pela Rede Amiga Espírita Canal 5. Eu agradeço, imensamente ao convite, à oportunidade e saúdo a todos, que estão nos acompanhando. E eu tenho certeza que vai ser um momento assim muito legal, muito especial para a gente, para conversarmos um pouco sobre a visão histórica de Deus. Como é que a gente construiu essa ideia de Deus? Exatamente. Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, né? A gente poder ir compreendendo, né, sobre toda essa dinâmica da história, do que essa visão, desde a antiguidade, né, fala sobre Deus. Quanta coisa nós questionamos, quantas dúvidas nós temos. E nós vamos ter a oportunidade de, com Sandra hoje, conversarmos um pouquinho. E aí, Sandra, a gente já começa, né, nos questionando como entender essa ideia inata que temos acerca da existência de Deus, né? O que é que acontece? Que a gente já traz um pouco essa sensação, essa construção interna, né? Acho que a grande pergunta assim, que a humanidade sempre teve é se essa ideia que nós temos de Deus é uma ideia inata ou é uma ideia aprendida. Aí algumas pessoas defendem que não, que nós aprendemos. Se nós não ensinarmos as nossas crianças sobre Deus, elas não saberão, elas não acreditarão em Deus. E outros dizem que não, que a gente já traz essa ideia. Eu creio que para nós espíritas é bem mais simples entender essa dinâmica. Até que ponto a ideia de Deus nasce conosco e até que ponto a ideia de Deus é aprendida por nós, né? Nós espíritas temos o elemento fundamental da reencarnação para poder entender. Então, quando a gente fala assim, nós nascemos com algo, a gente sabe que esse nascer com, ele foi acumulado de várias existências. Então, às vezes, a criança já nasce sabendo tal coisa. Nós espíritas, que acreditamos na reencarnação, a gente sabe que o nascer sabendo de tal coisa, ou com dom para alguma coisa, tem a ver exatamente com as múltiplas existências e o acúmulo de conhecimentos, de informações, de experiências que o sujeito vai trazer gravados no seu espírito. Então, embora o corpo físico ainda não tenha passado por aquela experiência para adquirir aquele conhecimento, o espírito já traz isso. Então, a ideia inata para nós, ela tem um sentido mais amplo. Esse inato não é que ele veio do nada, ou que ele veio na carne, é algo que vem no espírito. E uma outra questão que é importante a gente salientar, que mesmo a gente trazendo esses elementos conosco, inatos para a ciência, ele é inato, ele nasce com o sujeito, mas eles precisam ser estimulados. A ciência também nos diz isso, né? Nos prova que o maior talento que eu tenha para determinadas coisas, eu preciso estimular. Então a criança sim já traz, e a prova de que a gente traz as ideias sobre Deus, ela é comum a todo ser humano, é que se você olhar na história da humanidade, em qualquer grupo, em qualquer civilização, há sempre uma relação humana com uma divindade. A explicação para esse ser superior é que é diferenciada. Ela se diferencia de grupo para grupo. Mas todo grupo mantém algum tipo de relação, algum tipo de culto, algum tipo de momento de celebração onde ele entra em contato com esse ser que ele entende que é muito maior do que ele. Então, a própria história, a própria ciência mesmo, vai mostrando, arqueologicamente inclusive, que os seres mais primitivos estabeleceram um vínculo, sim, com uma divindade, com um ser superior, que tentaram representar isso, claro, com os conhecimentos e as limitações que cada civilização tem. Mas nenhuma civilização viveu sem manter esta relação. Essa relação é muito frequente. Isso nos dá essa ideia de que, desde que o homem está na Terra, ele traz isso consigo. E o inatismo para a gente tem duplo sentido, né? Eu repito, porque a gente sabe que isso tem histórias pregressas, vidas passadas, onde a gente vai registrando e vai acumulando.
Mas isso não nega a necessidade de que, mesmo trazendo, a gente precisa estimular, precisa desenvolver esse senso e essa consciência que está no espírito. É interessante, Sandra, quando você fala que nesse sentido, né, do inato, o homem trazia essa necessidade, né, de cultuar algo que para ele estaria, de certa forma, acima, né? E aí começou a ter essa necessidade, e aí a nossa pergunta, né, dessa relação que o homem começou a fazer com os elementos da natureza, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Exatamente. Essa ideia que é humana, inata, de que existe um ser maior que eu e superior a mim, ela sempre foi notória em todas as civilizações ao longo do seu desenvolvimento. Agora, por que então o homem estabeleceu essa relação de cultuar elementos da natureza? Evidentemente que por conta das nossas limitações, a gente representa Deus com aquilo que a gente consegue. E eu tenho certeza que a representação hoje que nós temos de Deus ainda é muito limitada. Porque ainda somos seres espiritualmente limitados para representar esse ser superior. Mas se a gente for voltar ao passado e for olhar para cada civilização, a gente vai perceber que como é que eles tentavam representar a divindade. Se era algo maior que eles, sobre o que eles não tinham suficientes explicações, eles buscavam nos fenômenos para os quais eles não sabiam explicar a existência, a expressão dessa divindade. Então tá aí o culto que se fazia, por exemplo, à lua, ao sol, né, aos astros de modo geral, mas também aos fenômenos, sim, à chuva, ao trovão, à tempestade. Como o conhecimento humano do homem primitivo ainda era muito pequeno em relação a essas explicações, daí foi se desenvolvendo para cada manifestação da natureza uma expressão de Deus. Para eles, naquele momento, um Deus. O Deus da chuva, o Deus do mar, o Deus da colheita, o Deus do sol. Mas aí você vê representado uma limitação humana. Não um erro humano, não um pecado humano, mas uma etapa do desenvolvimento humano. Quantas coisas hoje a gente também tem limitações para explicar e a gente vai explicando com os elementos e conhecimentos que a gente tem. E aí, quando a gente comprova que a gente estava equivocado naquilo, a gente olha para trás e fala, mas meu Deus, eu achava que era assim. Isso tanto a nível individual como a nível coletivo, a nível científico, né? Assim você vem aí esclarecendo elementos, desfazendo verdades, abrindo novas perspectivas. Imagine o homem com as limitações que existia na antiguidade. A gente está falando do homem primitivo, sem nenhum recurso, lutando pela sobrevivência. Então, as limitações do ponto de vista do conhecimento são grandiosas, né? E aí representar esse Deus pelos próprios fenômenos, porque é algo maior que eu, sobre o qual eu não tenho nenhum controle, nenhum domínio, nenhuma explicação. Interessante, né? E aí a gente vê, Sandra, que em todos os continentes essa apresentação, né, de forma diferente em alguns locais, mas sempre trazendo essa necessidade que você falou, né? Que estava inerente ao homem, né? E aí a gente começa a ver que Jesus, ele nos apresenta, né, um Deus diferente daquele tempo, né? Qual é essa diferença que Jesus traz desse olhar de Deus? Eu acho que Jesus, sim, é um grande marco nessa diferença, mas eu gostaria de pedir licença para pontuar algumas coisas anteriores assim, à própria vinda do Cristo. A gente vai ter, na Antiguidade, cerca de 700, 600, 500 anos antes de Jesus, a gente tem os grandes ícones da humanidade, que naquela ocasião eram os filósofos. Sim. Né? E a gente vai ter na filosofia explicações sobre Deus muito próximas do que vinha nos anunciar o Cristo. Muito próximas disso. Então, se a gente estudar um pouco, ler um pouco sobre as contribuições dos filósofos, né? Lembrando que eram os filósofos, os nomes, digamos, da época, que falavam sobre aquelas verdades para as quais nem todas as pessoas estavam atentas. Sim. Então, como os filósofos eram esses seres, essas pessoas que tinham uma preocupação imensa em compreender o mundo, as relações e o ser humano, eles também tinham grandes preocupações em compreender Deus.
E é muito interessante a gente ver o que dizia, por exemplo, Sócrates e seu discípulo Platão sobre Deus. Eles falam de coisas que nos deixam assim, ao ler, bastante impressionadas, porque eles dizem: Deus é um ser imaterial, mas eterno, imutável. Deus não precisa de mudanças, nós precisamos de mudanças. Por isso, vivemos ora na carne e ora fora dela. Ora, gente, 500, 600, 700 anos antes de Cristo, eles já anunciavam, existe um mundo espiritual, né? Platão, que registrou as ideias de Sócrates, ele fala muito disso, existe um mundo das ideias e o mundo da matéria. O mundo das ideias era o mundo espiritual a que ele fazia referência. E ele dizia, antes de vir aqui, estivemos no mundo das ideias, que era o mundo, hoje sabemos, do pensamento. O espírito humano, após o seu desencarne, onde estará? Onde o seu pensamento o leva. Para onde ele caminhará? Para onde o seu pensamento, ou seja, suas ideias, o levar. Então, Platão já dizia isso, registrou isso dos seus discursos, dos seus aprendizados com Sócrates. Aristóteles vai dizer, algum tempo depois, reforça as mesmas ideias, dizendo, nós não somos um ser meramente carnal, somos um ser espiritual. Existe uma razão que habita em nós, que habita para sempre, que é eterna, que não acaba, que não tem fim. Outros filósofos, os jônicos, os eleatas, muitos outros, vai reforçando essas ideias, meio que preparando a humanidade para ensinamentos que virão posteriormente. E você vê que tudo isso se passa muito ligado à civilização grega e romana. Exatamente onde vai aportar, tempos depois, o Cristo. Numa civilização que já foi preparada com conhecimentos, com informações. Claro que algumas pareceram, como pareceram também as do Cristo, ideias perigosas. Sim. As ideias do Cristo pareceram perigosas para os governantes. À época, assim como as ideias do Sócrates pareceram perigosas. Tanto é que ele foi também assassinado, né? Por conta de suas ideias que eram muito modernas para o entendimento das pessoas. Mas ele anunciou, ele deixou ali registrado o conhecimento sobre um Deus numa dimensão de um ser único, criador de todas as coisas, inclusive do homem, e que existe em nós uma partícula dele. E é essa partícula que nós devemos nutrir, porque podemos nutri-la e podemos também apagá-la. Isso vai caber a cada um de nós por meio do livre-arbítrio, né? O Cristo chega neste cenário com algumas sementes já plantadas, né? Algumas sementes já plantadas. Cristo chega exatamente numa civilização que já tinha a ideia de um Deus único. Sim, era justamente isso, é interessante, né? Que o Moisés já tinha construído essa ideia junto ao povo da existência de um único Deus e não necessariamente de deuses que precisam explicar cada fenômeno em separado, mas um Deus tão grandioso, tão poderoso, que é capaz de ser autor de todas as coisas para as quais a gente não tem como construí-las, né? E aí ele precisava de uma civilização que já tivesse algum nível de conhecimento para aceitar suas ideias, ainda que de maneira, digamos assim, fragmentada. Mas é sempre assim, né? Todo novo assusta, amedronta, o que traz o novo é uma ameaça, mas aí o Cristo funda uma ideia nova, né? Além dessa ideia de um Deus único, que ele tem um caminho seguro para isso, Cristo vai anunciar um Deus amoroso, não um Deus que pune, mas um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ampara. Então ele traz o tempo da graça e não o tempo da perseguição, do sofrimento. Cristo traz uma nova ideia, inaugura uma nova ideia, que é essa ideia de um Deus amoroso. Acho que esse é o principal fundamento desse Deus à luz das palavras do Evangelho de Jesus. Ok. Nós temos uma pergunta aqui, Rosângela Araújo, ela diz o seguinte: mas Deus não tem sexo.
ele não é quem, e sim o que. Não tem necessidade de persona. Verdade, mas isso a gente entende hoje. Esse é um conhecimento que a gente tem hoje e, digamos, muito mais nós espíritas, né? Algumas outras ramificações religiosas ainda não conseguem compreender Deus como um ser, mas tem necessidade ainda de personificar esse Deus. Essa é uma questão de desenvolvimento mesmo de ideias, né? Essa é uma questão de conhecimento, de discussão, de debate, mas que eu creio que o mais importante disso é que nós temos certeza que estamos sempre em constante evolução. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente debate, quanto mais a gente tem essa abertura para ouvir o outro, a gente cresce. Sim. Quanto mais a gente se fecha, né, como dono de um saber, mais a gente perde a oportunidade de aprender, né? Acho que haverá o tempo em que as religiões estarão muito mais unidas do que divididas. Com certeza. Embora Deus não precise de persona, mas o Cristo utilizou, né, de uma estrutura emocional para dá-lo, né, Sandra? Sim. Para que ele pudesse se aproximar mais. Ser compreendido. É um respeito a essa cultura, ao momento do desenvolvimento das pessoas. Às vezes a gente vai falar realmente para alguém, trazendo para perto da gente, porque eu acho que fica muito mais fácil do nosso telespectador, essa pessoa que acompanha, nos entender. Aí trazendo para a gente, às vezes a gente vai falar de algo para alguém, mas você percebe que o outro não tem condição de entender, ele não está preparado ainda. O que é que a gente faz? A gente usa uma imagem, uma figura de linguagem, uma metáfora, até uma parábola, como fazia Jesus, para tornar aquilo mais simples ao entendimento. Então, claro que para alguns de nós a gente já consegue entender que a grande pergunta, né, que tem no Livro dos Espíritos, o que é Deus? E não quem é. Mas quantos de nós, familiares e amigos nossos, que a gente vai falar e a pessoa, não, Deus é assim, tem uma ideia de Deus homem, ou traz aquela ideia, que eu acho que é uma ideia belíssima, o Cristo usou essa figura de linguagem que eu acho que ela é perfeita para a gente entender, às vezes, a dimensão de Deus. Quando eu digo, Cristo inaugura um novo Deus, o Deus amoroso. Ele diz, o Pai. É o Pai que está nos céus. O que Cristo queria dizer quando ele fala o Pai? Ele está falando, o Pai é alguém que te dá a vida e passa a vida cuidando de você. Nunca vai te deixar só. Pai é alguém que cuida, protege, defende. Essa ideia que Cristo traz, necessariamente ele não tinha necessidade de associar a figura masculina. Sim. Poderia ter sido a mãe, mas ele estava numa cultura onde a figura pai tinha uma representatividade. Era assim que as pessoas se aproximariam desse Deus como um pai amoroso, a quem eu peço ajuda, mas um pai justo, que olha com justiça para todos, né? Não só aceitando o erro, mas te ajudando a sair dali, mostrando quando você está errado. Então essa personificação que alguns precisam, o próprio Cristo fez uso de alguns elementos para aproximá-lo do povo, tem esse sentido para a gente hoje. Eu vejo que algumas pessoas ainda necessitam disso. Eu penso na hora, amém, Senhor, que eles precisam disso, mas estão se aproximando. Isso não é o mais importante, como eu me aproximo de ti. O mais importante é eu me aproximar, eu sentir que sem Deus eu não sou nada. Como eu sou frágil sem um pai, um protetor, que cuide de mim, que me guie, que me oriente. Como eu preciso dessa ideia para me guiar. Então, eu acho que isso é muito mais importante do que a figura que a gente usa. Claro. E aí a gente pensa, né, o Cristo quando, assim, não tira, mas ele traz um olhar muito mais amoroso, como você disse, e sai do Senhor dos Exércitos, do Vingador, para um Pai. Olha que mudança, né, Sandra? Uma mudança que vai trazer um acolhimento. Isso. Né? Você aproxima muito mais. Você já não precisa temer. Você precisa amar para se aproximar. Antes você precisava temer.
Eu não faço isso porque Deus me castiga, eu não faço isso porque Deus vai me punir. Agora não mais, agora eu não faço porque não é isso que agrada a meu Pai. Isso, exatamente. E embora o Cristo tenha trazido, Sandra, esse olhar tão amoroso desse Pai tão próximo, né? Para justamente iniciar um cultivo das emoções, e aí ele junta todas as leis, né, nas duas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele estabelece aí Se levar nos desatinos como se chegou à condição na Idade Média. Quero escutar vocês cantando comigo. O que aconteceu? Coisa linda. Que se desvirtuou. Olha, Variados. Todas as vezes que chega uma ideia nova que se anuncia, não sabem como suportar. ou para qualquer pessoa, não significa dizer que ao anunciar se convenceu as pessoas, né? Não se convenceu. Assim como os filósofos, eu dizia antes, que eles anunciaram tantas verdades sobre o mundo espiritual, não significa dizer que todas as pessoas daquela época acreditaram, confiaram e seguiram as ideias. Significa dizer que uma parte, sim, cultivou essas ideias e levou adiante, e outra parte não. Na época do Cristo, o que aconteceu? O Cristo anuncia esse novo Deus, esse Deus amoroso, um Deus que perdoa sempre, sempre. Mas todos se convenceram? Não, não. Ainda hoje a gente está aqui falando de certas coisas, mas algumas pessoas ainda estão resistentes. Então, no estágio que está nosso planeta hoje, nós sabemos que ainda existem pessoas que relutam em aceitar, ainda hoje, a ideia de Deus, brigam com esta ideia, lutam contra esta ideia, e eu digo que é uma luta, porque quem se diz ateu, necessariamente luta contra uma ideia, não é que não creia. Percebam a diferença. Quando eu não creio em algo, eu sequer falo sobre algo. Quando esse algo não existe, eu nem consigo falar sobre ele. Vamos falar de uma coisa que a gente não sabe da existência. Como a gente falaria? A gente só fala de uma coisa que a gente discorda da existência pelo modo que as pessoas falam. Sim. E não de algo que não existe. Então, quando eu falo assim, eu não acredito em Deus porque ele não existe, não é verdade. Você está lutando contra uma ideia, você está dialogando, você está discutindo uma ideia que você não aceita naquele modo. Por isso você está discutindo, mas a ideia, ela existe, porque senão você não falaria sobre ela. Qualquer coisa que nós quiséssemos aqui falar, sobre a qual a gente não sabe da existência, não teria nem sentido, né? Como falar sobre ela, não é? Ninguém fala sobre o que não existe. Então, eu penso que essa é a luta da humanidade, inclusive na Idade Média. Era uma luta para ressuscitar, né, usando essa expressão, aquele Deus que castiga, que pune, que é o Deus dos exércitos, e um outro grupo, com menor expressão, pelo menos adquiriu, porque esse grupo teve muito mais força e poder, dialogando contrariamente sobre uma ideia de Deus que ama, que perdoa. A gente vai ter, assim, nesse cenário, o exemplo de São Francisco de Assis, que com seu grupo, ele cultivou, no auge das lutas, uma ideia de Deus que sobreviveu, sim, embora a história deu muito mais repercussão para as cruzadas. Mas a gente tem movimentos acontecendo e falando de um Deus que ama, que perdoa, que é Pai, que é pura bondade. Quando a gente vai resgatar, seja pela religião, qualquer uma religião, ou seja pela ciência, os registros da passagem de São Francisco de Assis são emocionantes. Fundar todo um movimento que lutou para criar uma ideia de Deus, ou reconstruir a ideia do Cristo sobre Deus, que nada tinha a ver com a ideia das batalhas. Mas um Deus que acolhe o pequenino, o sofredor, que ampara quem sofre, o doente. Foi essa a ideia. Eu digo que essa ideia de Deus que sobreviveu à Idade Média, ela não estava morta, não. Ela estava viva, ela vinha e foi meio que uma tentativa de resgatar aquele Deus guerreiro para sufocar o Deus do amor, o Deus do pequenino. Porque esse Deus que nós aceitamos e conhecemos, o Deus de Jesus, é um Deus
que ele aponta o erro de quem tem poder, que tem dinheiro, tem posses e não ampara. E aí o que tem poder, que tem dinheiro e que não ampara se sente muito incomodado. Então ele sempre vai arrumar argumentos para construir uma ideia de Deus vingativo, de Deus que valoriza o ter muito mais do que o ser. Isso é interessante, né? A gente poder pensar nesse ponto que você trouxe, achei muito interessante. De que a gente, quando imagina a Idade Média, a gente imagina só a obscuridade, Isso. só a guerra. Na verdade, não. Agora, infelizmente, a história, os registros, eles valorizam muito esse lado obscuro e meio que sufoca, apaga todos os outros movimentos que estavam ali acontecendo e que as pessoas não dão muita atenção. Mas também acontece isso nos dias de hoje. O que é que gera notícia? O que é que dá hoje, falando das mídias, Ibope? Então, assim, a miséria humana é muito mais interessante ser mostrada do que ser mostrado algo que é amoroso, que é caridade pura sendo feita. Tenta mostrar isso na mídia. Quem vai dar espaço para isso? Ainda hoje nós cultivamos muito, muito mais a miséria humana do que a glória humana, a graça humana, mas ela está existindo. Todo tempo existe sim pontos de luz na Terra, porque Deus não nos desampara em minuto nenhum. Então a gente sempre tem missionários, a gente sempre tem mensageiros. Às vezes eles estão entre nós e a gente não consegue se aperceber, mas uma figura assim, maléfica, marcada pelo mal, ela cria uma representatividade na coletividade muito rápido, muito grande, né? E pessoas boníssimas, às vezes, demoram muito a ter alguma representatividade, né? Se a gente for perguntar para a humanidade qual a pior pessoa que você lembra, vão lembrar de muitos nomes na história. Pessoas boas, a gente demora mais a encontrá-las, porque a gente tem uma tendência humana a fazer isso, né? A dar muito valor às coisas negativas e esquecer um pouco dos movimentos mais positivos, mais humanísticos, mais espiritualizantes. E aí a gente começa a pensar nessa dinâmica que a gente começou a conversar, que esse movimento que parecia tão forte, das cruzadas, foi cedendo a esse movimento que era mais lento, mas tinha base, tinha força, né? E aí a gente vai chegando, né? Chegando e chegamos aí no movimento histórico da doutrina espírita. E que contribuição, Sandra, a doutrina espírita traz com relação a Deus? A primeira grande contribuição que eu acho é renovar essa fé num Deus do amor. Para mim, a primeira grande contribuição é resgatar as ideias do Cristo. E é bom que a gente diga, porque às vezes algumas pessoas, elas, por desconhecer por completo a doutrina espírita, elas nem sabem se nós cremos em Deus, né? Alguns até perguntam, mas vocês acreditam em Deus? Então, assim, esse é o maior resgate que a doutrina traz, é dizer assim, vamos voltar à essência desse cristianismo. Qual cristianismo que foi elemento central na passagem de Cristo aqui na Terra? O Cristo marcou esse planeta pelas lições de amor. E aí o Espiritismo faz esse resgate. Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro belíssimo para ser estudado, porque a gente consegue ali pegar as principais passagens do Cristo, principais falas, atitudes, ações, e agora fazer uma releitura com mais elementos, esclarecendo elementos que na época a humanidade nem tinha condições de entender, mas o próprio Cristo compreendia isso. Ele dizia, não poderei dizer tudo por hora, né? Não posso dizer todas as coisas, mas aí diz algumas, anuncia algumas, e sabe que a gente não estava pronto ainda para receber todas. Aí o Espiritismo é um movimento que vem resgatar, primeiro, esse Deus amoroso. Segunda questão importantíssima é essa ideia de que nós somos seres eternos. Seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Não tem algo mais belo e reconfortante do que isso. Porque a gente até entende Deus melhor. Como a gente entende Deus melhor? Quantas pessoas
que vão ao espiritismo, né, a gente escuta muito isso, eu cheguei ao espiritismo pela dor. Significa que eram pessoas que estavam num momento de suas vidas, geralmente de doença, de perdas, de entes queridos e de revolta. A revolta e a dor às vezes é tão grande que as pessoas entram em conflito com Deus, com sua própria crença. O espiritismo é esse conforto de dizer, temos tantas vidas, a pessoa que se foi, não foi para sempre. Você também já se foi, já veio algumas vezes aqui, a gente se reencontra. É reconfortante demais. Então as contribuições para entender Deus à luz do espiritismo são magníficas. Porque aí a gente entende esse Deus de amor. Sim. Não é? Eu lembro quando eu era criança, muito pequena, eu perguntava assim ao meu pai, mas pai, por quê? Uma criança nasce cega. E aí ela nasce cega, ou ela nasce com a deficiência física, ou ela nasce com a deficiência auditiva, ou intelectual, ela nasce com algum problema que vai, de certo modo, criar alguns obstáculos, até porque a sociedade não está preparada para eles. Aí ela nasce. Ora, ela já nasce com muitas questões, muitas limitações que ela vai ter que passar. Aí nasce outra. Aí a outra criança não tem nenhum problema, certamente vai ter muito mais facilidade para se desenvolver. Onde está a justiça de Deus? Porque eu não estou falando de alguém que se tornou, estou falando de alguém que já nasceu. Ora, onde está a justiça de Deus? Aí meu pai falava, com toda simplicidade, com toda, digamos, pureza das ideias, não era uma pessoa culta, mas era uma pessoa iluminada. Ele me dizia assim, aí está a justiça de Deus. Em tudo você veja uma oportunidade. É algo para ser aprendido, algo para ser desenvolvido, que ele está tendo uma chance agora. E eu só podia entender isso quando ele me dizia, mas esta pessoa nascerá muitas vezes. Ora, ela vai precisar, por exemplo, estar com uma limitação física. Ora, ela precisa estar com a limitação financeira. Ora, ela precisa estar um sexo. Ora, ela precisa estar assumindo outro. E assim a gente vai evoluindo. É desse jeito, com tantas oportunidades. Tem coisas que a gente só consegue aprender se a gente tiver alguma limitação para poder superar. Deus está dando a oportunidade. Não quer dizer que todo mundo vai aproveitar aquela oportunidade. Mas Ele sempre vai te dar uma nova. Sempre vai te dar uma nova porque Ele é um Pai amoroso. Então, acho que o Espiritismo nos traz esse consolo a respeito da ideia de Deus. Ok. E, Sandra, é interessante nesse contexto que você trouxe, e até nesse exemplo, né, onde a gente até comentou nessa questão histórica, e aí algumas pessoas falam, mas tá, tudo bem que a gente tem as reencarnações, mas aqueles espíritos que são muito voltados para o mal, que são, né, espíritos que estão, de certa forma, trazendo sofrimento, gerando sofrimento, Deus pune, Deus castiga esses espíritos inferiores? Eu creio que não existe castigo para quem ama. Não é na tendência humana é compreender Deus comparando com as suas características. Sim. Sempre foi assim, né? Em qualquer momento da história da humanidade é assim. A gente retrata Deus, a gente fala de Deus como a gente se compreende. Então a gente só tem aqueles elementos, só tem aquelas referências, a gente usa elas. Nós construímos, né, essa ideia de Deus e as religiões reforçaram muito isso, as diferentes religiões reforçaram essa ideia de se você erra, Deus castiga, Deus te pune. Então Deus que tende a se vingar. Sim. Deus faz para você se você fizer para Ele. Então, essa ideia de Deus eu acho uma ideia completamente equivocada, né? Porque o que a gente já sabe até hoje, o que o próprio Espiritismo nos chama a atenção e o próprio Evangelho de Jesus não fala de um Deus que vinga. Deus é puro amor. É puro amor. Se a gente puder ir buscar nas referências de Jesus, a gente vai achar inúmeras de um Deus que jamais vai punir, jamais vai castigar. Todos os seus filhos sempre serão filhos amados. E o tempo que esse filho leva a compreender que é amado é que é diferente. Tem aí a parábola do filho pródigo. Esse foi o exemplo que Cristo usou para explicar essa ideia de Deus, que Deus não pune.
o filho que não compreendia e que gastou tudo, que preferiu fazer outras escolhas e se afastar do pai, quando ele volta, esse pai faz festa. É mais ou menos isso. Todos nós caminharemos para a luz. O tempo que a gente leva, quanto a gente desvirtua deste caminho para chegar à luz, é relativo para cada um. Mas a gente sempre vai ter alguém que é esse pai amoroso, com os braços abertos para nos receber. Os espíritos, digamos assim, que ainda não compreendem a necessidade de se voltar para a luz e preferem obscurecer suas próprias vidas com erros, o que acontece? Serão punidos? Eu não chamo isso de punição, eu acho que serão oportunizados sempre. Eu creio que tudo é oportunidade. A doença que nos chega é uma oportunidade. Tem algo ali para a gente purificar a nossa alma. Resta saber se a gente vai conseguir. Mas se a gente não conseguir, não há problema. A gente vai passar por isso, e vai passar por isso, e vai passar por isso, até que compreendamos e purifiquemos a nossa alma, trazendo à luz. Esses espíritos errantes sempre terão uma oportunidade relativa às suas necessidades. Às vezes nossa compreensão é que é limitada. A gente acha que aquilo que ele está passando, ele está pagando. Eu não acho que ele está pagando. Deus não cobra nada. A justiça divina, ela é perfeita. É ação e reação. Você faz, as coisas voltam. Você planta o amor vem. Você maltrata, o maltrato chega. Chega para quê? Para te punir? Não, chega para te dar uma chance de entender. Ó, preste atenção o que está acontecendo agora. E aí, se você tiver a humildade de olhar para trás, de olhar para a história e compreender se não está aqui, como o próprio Evangelho diz, se não está aqui, o problema estão em causas pretéritas. E aí não se rebele, não se revolte e aceita a oportunidade de aprender. Isso é tão interessante, Sandra. Eu me lembro da minha própria relação no início da doutrina, que foi uma coisa muito libertadora para mim. Quando essa ideia de Deus, que não era um Deus que castiga, e que na verdade tudo que me acontecia era da minha responsabilidade. Nossa, isso foi tão libertador, porque a gente sempre fica achando, ai meu Deus, se eu estou fazendo errado, Deus vai me punir. E aí a gente não para pensar no fato em si. Exato. Então, se eu sou responsável, eu vou começar o quê? Orar e vigiar, que Jesus já nos dizia, né? Então eu vou começar a olhar bem, o que eu estou fazendo está certo? É aquele exame de consciência. Sim. Né? Mas a gente não fazia porque a gente temia, aquela coisa ainda. Só né? temor. Só temor. Então esse Deus que liberta, porque ele diz assim, ó, como você falou, toda causa tem um efeito. Se você faz isso, de certa forma, você está responsável, tanto pelo bem que você possa fazer, como pelos equívocos, né? E aí a gente precisa só reconstruir, refazer, ressignificar isso. Esse foi o meu aprendizado, viu? Que realmente é justamente o que você está dizendo. E aí, Sandra, a gente entra numa outra questão, que a gente percebe que algumas religiões fazem essa confusão. Sim, eu posso dizer confusão, né? Porque mistura Deus e Jesus. Jesus como sendo Deus, né? Eu queria que você falasse pra gente. Tem muito a ver com aquela questão anterior que a gente falava dessa personificação, que as pessoas têm uma necessidade, sim, né? Então, eu penso que existem aí duas coisas. Uma primeira, e essas duas coisas que eu vou falar estão muito relacionadas. Uma primeira que tem a ver com a cultura. Em cada cultura, eu represento Deus de acordo com os elementos que a minha cultura me permite ter. Sim. Né? Então, se você for procurar uma imagem, como era o Deus na China antiga, você vai ver qual a imagem que está lá representada. Como é que eles conseguiram representar? Evidentemente com as ideias, com as representações que a cultura permitia pensar. Se a gente for para os egípcios, a gente vai ter outra representação. Se a gente for para o grego, outra. Se a gente for para os chineses, para qualquer grupo, a gente vai ver aquelas coisas ali representadas. O que no cristianismo foi muito forte? No cristianismo, o maior exemplo perto de nós que nós tivemos de um ser que pode nos servir de modelo e de guia é Jesus. Sim. É Jesus. Então, de onde vem a confusão? Essa representação de Deus foi associada à figura mais próxima dessa ideia de Deus, inclusive falada pelo próprio Cristo. Uhum. A ideia desse Deus mais próxima que a gente teve foi o Jesus. Então, as pessoas começaram a associar
E aí o próprio sistema religioso cria os seus elementos de crença, os seus dogmas, que a gente sabe que eles funcionam muito mais para, digamos assim, perdoe a palavra forte que eu vou usar, mas eu acho que é muito mais para adestrar do que para libertar, né? Então os movimentos religiosos têm essa tendência muito forte a não ser libertador, a ser castrador. Sim. Não te dá muita oportunidade de reflexão e de pensamento. E na maioria das religiões, a gente sabe que existe um forte elemento ortodoxo ali que não permite que você critique, pense, reflita, questione. Você tem que aceitar as verdades. Os sistemas religiosos tendem a formar verdades, formular verdades para que todos se enquadrem, porque é muito mais fácil do que discutir, do que dialogar, do que manter um diálogo franco com os mais simples, com os mais leigos. E a gente sabe que qualquer saber, em qualquer momento, sempre foi e será fonte de poder. Sim. O saber gera poder, né? Qualquer tipo de saber. O saber religioso, por muito tempo, foi um trunfo, e ainda é para alguns movimentos, né, religiosos, ainda é um trunfo na mão de alguns líderes para manobrar massas inteiras, para conformar massas inteiras, né? Então é muito forte esse elemento usado pelas religiões, mas também não é usado só pela religião, não. A gente sabe que hoje a ciência também tem esse poder. A mídia transforma em verdade o que ela julgar que é verdadeiro. E aí ela forma uma massa de pessoas que não pensam mais naquilo. Só para a gente trazer um pouquinho para o nosso dia a dia. Hoje em dia a gente ouve coisas, lê coisas, mas foi falado em tal programa, então é verdade. As pessoas tendem a não querer mais pensar. Com a religião isso foi feito por anos, por séculos. A verdade é essa. Então a verdade é que Jesus se confunde com Deus, ou Jesus, Deus, aí vem aquela coisa da Trindade, que são pessoas só, mas me explica, isso é um mistério que ninguém pode saber. Então assim, a maneira de se chegar a essa explicação, lógico que foi pensada, foi reflexionada por um grupo seleto. Só que as ideias para se chegar a isso ficaram tão reservadas a uma minoria que simplesmente se impõe algo e não se explica por que isso é dito dessa forma. Deve ter por trás disso, evidentemente, uma ideia de como as coisas funcionam, de como nós estamos, eu faço a minha reflexão. Essa ideia de trazer Jesus para ser confundido com Deus é porque é a figura mais próxima assim, que nós, humanos, cristãos, tivemos contato. É essa, é a figura mais sublime, mais pura. E as falas do Cristo, em vários momentos, deixa claro para a gente, sim, antes que Abraão existisse, antes que eu já existia. No outro momento ele faz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Senão pelo caminho que ele fez, senão por aquele progresso. Não tem como se chegar a Deus, se vislumbrar e entender Deus como Cristo compreendia, senão por ele. Mas não que eles sejam a mesma pessoa, né? Deus Criador, Jesus, um irmão maior, um irmão de luz, um irmão que é tão generoso que se fez irmão de todos, embora tenha um nível de crescimento, de evolução espiritual, de entendimento humano e de amor sobre nós, né, para conosco, que a gente nem consegue entender. Quando ele dizia, naquela ocasião, quando ele é chamado, sua mãe e seus irmãos aí estão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que Cristo estava dizendo para a gente? Eu não consigo mais amar a minha família. Eu amo a família humana. É esse o convite que ele nos faz. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, né, que está no céu. Exatamente. Então é um pouco disso. Então acho que essa confusão é porque nós entendemos que é o maior exemplo que a gente tem de amor. Agora, é utilizado com outros sentidos, né, com outros objetivos, que mais confundem, mais encarceram do que libertam. Né? Eu acho que o conhecimento ele deve ser esse canal que flui, que você não tem uma verdade pronta. É o que eu consigo compreender, né? De tudo que nós estamos conversando aqui, certeza que a gente nem se aproxima das verdades plenas do Criador. Mas é o que a gente consegue entender hoje das nossas reflexões.
E nesse campo, né, da religião, Deus é conversado, de certa forma, mesmo tendo ainda alguns equívocos, mas é mais natural conversarmos sobre a existência de Sim. Deus, né, Sandra? E aí a gente imagina, você enquanto pesquisadora, né, e tem todo esse amparato da academia, lidando com a ciência. Um dia, Sandra, a ciência chegará na prova da existência de Deus? O que você compreende como nesse processo? Eu acho que a ciência já chegou. Eu acho que a gente já tem isso. O que nós não temos é a humildade de aceitar. Mas a física quântica está aí dizendo a todo tempo: chegamos a uma essência, a uma partícula mínima do cosmos que existe no universo e que existe em nós. Essa partícula mínima que a gente não sabe nomear só pode ser a partícula de Deus. Ora, o que é que a ciência está nos dizendo? Ela está dizendo, tem uma essência, tem um início que nós não sabemos quem criou, quem é o criador de tudo isso. E essa partícula, ela está aqui, ela está no espaço, ela está em todo o universo. E a ciência consegue chegar até ela e mostrar que nem tudo que existe nesse universo é matéria densa. Há milhares de coisas não visíveis. A ciência já comprovou isso com, por exemplo, as bactérias, e a ciência continua comprovando com partículas mínimas de formação de um todo que está em qualquer elemento cósmico que nós conhecemos, que nós temos contato, temos, digamos, aparelho científico para chegar até eles, existe a mesma partícula. Que partícula é essa que não é feita pelo homem e que está aí em toda parte? Quem as colocou? Né? Ela é chamada da partícula de Deus, nada mais do que uma comprovação de que existe sim uma dimensão da qual nós viemos, para a qual nós voltamos, mas que não conhecemos plenamente. Não conhecemos. Eu acho que o que está faltando não é a gente encontrar, explicar Deus. Está faltando mais a humildade para aceitar esta outra dimensão que é tão notória, tão evidente, e que a ciência tentou brigar com isso e lutar contra isso por todas as gerações. Né? Separar o que é científico do que é espiritual é inseparável. Sim. A gente pode não ter elementos para investigar ou não ter a humildade para, ao comprovar, dizer, aqui eu me convenço. E aí, por isso as religiões falam, isso é uma questão de fé, não se discute. Se discute sim. Está aí uma grande contribuição do Espiritismo, né? Quando Kardec diz, precisamos ser filosofia, ciência e religião. Religião é consequência. O mais importante do Espiritismo não é ser religião, é ser filosofia, porque nos ajuda a pensar, a não baixar a cabeça, a compreender, a buscar as nossas verdades. Isso dá uma sensação muito melhor. E ser ciência, porque a gente se aproxima, sim, dessas verdades constituídas, e o próprio Kardec nos dizia, se o que eu disser aqui, se o que a espiritualidade nos revela amanhã for negado pela ciência, fica com a ciência. Então ele nos convida a fazer esse diálogo frequente, e assim a gente consegue compreender. E o mais incrível, né, Sandra, é que até hoje a ciência não teve como dizer que o que está dito não pela é verdade. Não é verdade. Não é isso? Pode dizer só aquilo que todo mundo fala, não creio. Tudo bem. Ainda assim continuará existindo. Muito interessante mesmo, né? E aí a gente começa a entender que hoje nós sabemos que nós estamos cada vez mais buscando sentido para a nossa vida, né? Há essa necessidade no ser que busca compreensão, que busca sentido. Então, a relação com Deus, para que possa dar sentido, como se daria nesse aspecto, Sandra? O que o ser humano precisa para dar sentido à sua vida? Eu creio que assim, é muito interessante essa coisa do sentido, né? Porque o sentido na vida de uma pessoa não é o mesmo do que na vida de outra pessoa. Mas inevitavelmente, cada um vai encontrar um sentido para a sua vida, mas na base desse sentido sempre está de onde eu vim para onde eu vou. Seja o que eu vou fazer nesse intervalo, aqui é um intervalo, então nesse intervalo a gente tenta buscar um sentido, mas ele está sempre ligado
a essas duas perguntas que perseguem o homem a vida inteira. De onde eu vim, para onde eu vou? Então, o sentido que a gente encontra aqui, ele pode variar de formato, de objetivo, mas se ele não responder essas perguntas, a vida continua sem sentido. Não pensem que o sentido é trabalhar. Não pensem que o sentido é estudar. Não pense que o sentido, como para muitos hoje, é ganhar dinheiro. É ter uma vida tranquila, é comprar uma casa, é ter um carro, é comprar aquela casa na praia. Continuará tudo sem razão se o seu sentido não for alimentando essas duas perguntas. Eu vim de onde e eu vou para onde? Então, na essência, a gente está buscando responder a uma questão única. Quem me trouxe, quem me receberá? Quem me deu a vida, quem me chamará? Quem me dará novamente essa vida? Quem me dá essa oportunidade? O que rege tudo isso? Porque uma hora ou outra na vida da gente, a gente descobre que a gente não tem controle sobre tudo. Uma hora ou outra a gente descobre o quanto a gente é frágil. E cada um vai descobrir numa época, né? Num momento. Aí é quando o sentido da vida pode cair por terra. Ele pode se acabar. Porque se o sentido da sua vida era, por exemplo, concluir um curso superior e aí você adoece faltando poucos meses para concluir o seu curso, cadê o sentido? Se o seu sentido era se formar, você não vai se formar. Se o seu sentido para a vida era adquirir uma casa, para ter uma vida melhor, mais tranquila, mais confortável, e aí você passa a vida tentando e não tem essa casa, acabou o sentido da sua vida. É daí que nasce as doenças tão comuns nos nossos dias. A depressão é uma delas, a síndrome do pânico é outra. No geral, o sentido que a gente achava que tinha, a gente vê que ele não existe, porque a vida é fugaz demais para que eu ache que isso aqui vai valer a pena. E aí as coisas vão perdendo sentido. Então, na base do sentido da vida, tem a existência de um mundo maior, que é maior do que isso, e esse mundo maior, com certeza, é regido por esse Pai amoroso, por esse Deus, que eu posso chamar como eu quiser, não importa onde esteja, não importa que nome eu dou. Tem gente que nem chama a Deus, né? Chama assim, eu não acredito em Deus, mas acredito numa força superior. Que força superior? Essa força superior mesmo que você acredita que eu acredito. Sim. Eu acredito num Pai, é Ele mesmo que eu acredito. Eu acredito numa luz, essa luz. Ou seja, você tem que dar sentido à sua vida acreditando que tem uma coisa que é maior que você, que rege. Que eu não sou proprietário de nada. Eu não sou dono de nada. Eu acho que o sentido da vida só é realmente facilitado quando a gente atribui a um significado que é maior do que essa existência. Que ele é perene, que ele tem um sentido posterior, que isso nunca acaba, que eu estou na caminhada e que alguém está me chamando pelo nome, me conhece, me dará oportunidade. Porque quando você começa a limitar sentidos provisórios, complica. O problema é que a humanidade tem feito escolhas provisórias. Escolhas para hoje, para amanhã, quem sabe para daqui a uns anos. Mas não faz escolhas para a vida eterna. Essas são as escolhas difíceis, que dão sentido. Né, Sandra? E como nós sabemos que essas escolhas, né, estão nesse nosso processo rumo à evolução, né? E aí fica aquela questão, nesse processo de evolução do ser humano, um dia nós iremos enxergar Deus pelo mesmo prisma? Sim. Em tempos diferentes. Mas veremos como Cristo via. Né? Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele dizia que nós veríamos ao Pai. Mas para visualizar, para compreender, porque na visualização não basta eu ver, né? Aí para algumas pessoas eu vi, eu vejo e às vezes não entendo. Eu vejo, mas não compreendo. Tantas coisas que a gente vê no dia a dia, mas nem entende, nem compreende. Quando é que a gente vai ver o Pai? Quando a gente compreender de verdade a missão que o Pai nos confia, né? A chance que Ele nos dá. Eu creio piamente que nós somos uma partícula. A gente traz na nossa essência essa luz divina. O problema é que a gente faz escolhas que vão apagando a nossa luz. Né? Vai apagando, vai obscurecendo. E às vezes as escolhas da gente são tão frequentes que quando a gente se vê já está muito obscurecido, tem que fazer outro caminho de volta.
Mas eu creio que todos caminharemos para ver o Pai com aqueles olhos que o Cristo tinha. Quer ver o Pai? Olha para Cristo, olha para os exemplos dele. Ele próprio dizia: quer ajudar um dos meus irmãos, quer ajudar a mim, ajuda um dos meus irmãos. Quando é que eu te ajudei? Quando você ajudou o outro. E é esse o caminho para chegar a Deus. Como é que a gente chega a Deus? Como é que a gente visualiza Deus? Quando a gente entende essa mensagem na plenitude, quando a gente alcançar aquela dimensão de amor que nós não temos ainda, né? A gente ama os nossos, os próximos, mas a gente ama plenamente aquele que a gente encontra no caminho. A gente ama o que entra na casa da gente e nos assalta. Cristo nos convidava a amar esse. Cristo nos convidava a amar o que batia de um lado. Você aceitar aquilo como o momento do outro, mas jamais se igualar ao outro. Sim. Não entrar nessa sintonia, né? Se alguém te bate de um lado da outra face, a outra face é outro exemplo. Não seja o mesmo exemplo. Não revide, não revolte-se, não acuse, não julgue. Mas a gente consegue amar aqueles que estão hoje marginalizados? Aquele que nos fere, que nos agride, que nos roubam? A gente consegue amar essas pessoas? Então, quando é que a gente conseguirá visualizar Deus? Quando a gente tiver de verdade aquele amor que o Cristo tinha. Um amor indiscriminado. Não importa se estava perto dele. Ele amava a todos. Ele tinha o que fazer por todos, tinha o que doar. Nós ainda estamos perseguindo esse amor, tentando chegar. E vez por outra a gente descobre que está longe, né? Não consegue. Basta que que a gente pensava que amava tanto, nos faça o mal. Naquele momento a gente já cria raiva, rancor, mágoa. Cadê esse exemplo de amor pleno, que perdoa, que entende? Cadê a benevolência nessas ocasiões? Ser bom com quem é bom é muito simples, né? O desafio é amar os inimigos. Esse é o desafio. Cristo falava que o que tu fazes de diferente quando tu amas quem te ama. Quando amas os amigos, nada demais. O convite é amar os que te rejeitam, te maltratam, te perseguem. Todo o sentido dessas máximas do Cristo está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os calmos, bem-aventurados os que amam. Resumindo é isso. Bem-aventurado quem consegue nutrir esse amor, exercitar esse amor, alimentar o amor, iluminar-se a si mesmo para tirar as sombras que existem na gente. Se a gente está nesse planeta, né? A gente tem muita sombra ainda. Agora vamos pegar a dimensão amorosa e da luz cada vez mais, né? Tem gente que a gente chega perto e fala assim: eu gosto tanto da junto de fulano, né? Ela tem uma luz, ele tem uma luz própria. O que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo que alguém está alimentando a sua luz própria todo o tempo. E como é que a gente alimenta essa luz? Pensando no bem, fazendo o bem, amando, praticando coisas boas, se policiando, vigiando e orando sem cessar. Ok, Sandra, ficamos aqui com certeza muito mais esclarecidos sobre esse Deus amoroso, né? O que é o Deus que o Cristo nos apresenta. Eu achei muito bonito quando você disse, quando nós nos aproximarmos a ver Deus com os olhos do Cristo. Né? E aí a gente lembra, como você falou, das bem-aventuranças, quando o Cristo disse: os puros de coração verão a Deus. Isso. Não é? Então nós agradecemos de todo o coração a sua presença. Amém. Eu que agradeço. Conosco hoje, refletindo sobre Deus. E que possamos também, meus irmãos, cultuarmos tudo isso que Sandra trouxe para nós hoje. Amar a Deus, mas amar a nós e amar o outro. Essa vivência tríplice, né? Amar a Deus, amar o próximo, nós estaremos fazendo o mundo melhor. Nessa. Com certeza. Então, um abraço a todos, agradecemos a companhia de todos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, Canal 5. Ficamos por aqui com mais um Ponto a Ponto e voltaremos na próxima semana. Muita paz.